Bom dia, pessoal. Eu sou o Diogo Nakazal, eu sou gerente de produtos aqui da Zyxel Brasil. E hoje vamos falar sobre os aspectos da LGPD. Tem sido um assunto bem comentado aí, né, ultimamente. Nós fizemos um outro webinar com alguns advogados aí com muito mais propriedade para falar sobre a lei em si, né? Hoje eu vou fazer um resumo assim sobre a lei, mas vamos abordar mais os aspectos de como se adequar, quais os equipamentos e o que a empresa precisa fazer para estar adequada com a LGPD, tá? E em breve vamos fazer outros também aí, abordando mais aspectos da lei aí com outros advogados também, tá? Então, a qualquer momento aí, quem quiser perguntar, pode deixar a pergunta no chat aí, tá? E aqui para iniciar, só vou falar um pouquinho sobre a Zyxel, para quem não conhece, né? A Zyxel é uma empresa de Taiwan, então hoje a nossa matriz fica em Taiwan. Temos mais de 30 anos aí no mercado global, fabricando equipamentos de segurança e network, né? Entre eles o Firewall UTM, Access Point, switches, roteadores, para o mercado de telecom também a parte de OLT, ONUs, né? E hoje estamos presentes aí com filiais em mais de 40 países, né? São mais de 1.500 colaboradores, mais de 100 milhões de dispositivos vendidos. Hoje, a gente tem uma concentração bem forte aí na Europa, principalmente na parte de segurança, na parte de Firewall UTM, onde todas as empresas, para se adequar, para funcionar, eles precisam de um equipamento de segurança, né? E a gente vai ver um pouquinho isso mais à frente. Só falando da estrutura da Zyxel aqui no Brasil, nós estamos há mais de 6 anos aqui no mercado brasileiro, né? Hoje temos aproximadamente 25 colaboradores, escritório físico em São Paulo, no Itaim Bibi, que é onde eu trabalho, fico equipe de pré, pós-venda, área comercial, fiscal, suporte, né? E nós temos um estoque no Espírito Santo, então toda a embarcação que chega de Taiwan, dos nossos produtos, ficam armazenados no Espírito Santo e a gente abastece os distribuidores aí, né? Então, hoje nós comercializamos nossos produtos via distribuição, né? 2% desse estoque fica em São Paulo para atender RMA. Então, hoje, o nosso RMA é direto com a Zyxel, né? Você abre um chamado aí com suporte, eles fazem os testes e, se for algum defeito de fábrica, a gente envia o equipamento novo para vocês, né? Hoje, todo o nosso suporte, ele fica também no escritório de São Paulo, então, o suporte, ele é funcionário mesmo da Zyxel, né? Não é um suporte terceirizado em inglês, nada disso, né? Então, você tem atendimento aí via telefone, e-mail, acesso remoto, né, com o nosso suporte diretamente. Então, entrando já falando aí sobre as leis, né, a GDPR é a lei que entrou em vigor em 2018 na União Europeia, né? Então, na Europa, desde 2018, já existe esse regulamento que protege os dados pessoais de residentes europeus, né? Ou seja, a LGPD, que entrou em vigor aqui no Brasil, ela veio baseada dessa lei, dessa GDPR, que já está em vigor faz algum tempo aí na Europa, né? O que diz essa lei? Então, qualquer empresa que armazenar dados pessoais de um residente europeu, ela se enquadra nessa lei. Então, assim, não necessariamente você precisa ser uma empresa que esteja na Europa, por exemplo. Então, se tem um residente europeu passeando aqui no Brasil, ele foi num shopping, onde esse shopping fornece Wi-Fi grátis e ele se conectou lá com seus dados do Facebook, por exemplo.
esse estabelecimento, ele se enquadra na GDPR, ou seja, ele está armazenando os dados de um residente europeu e esse estabelecimento é responsável por isso, pelo sigilo desses dados, dessas informações, né? Então, se esses dados são vazados, ou perdidos, ou vendidos, ele vai ser penalizado pela lei aí, pelo órgão que regulamenta essa lei na Europa, né? Então, assim, essa multa, ela pode chegar aí a 20 milhões de euros ou 4% do faturamento global dessa empresa, né? Esse é realmente o resumo geral aí da lei, tá? E essa lei foi se adequada com algumas alterações aqui para o Brasil, né? Só por curiosidade aqui, tá? Uma das maiores multas aí que foram aplicadas nessa lei foi a França, que multou o Google por 50 milhões de euros pela violação dessa GDPR, né? Então, qual foi o argumento aí, o que foi acusado aí o Google a tomar essa multa, né? Então, assim, o regulador francês, ele afirma que o Google ele não foi transparente, não foi claro na maneira de informar como os dados pessoais são coletados nos serviços dele. E isso, assim, serviços de comum para todos aí, YouTube, Google Maps, né? Mecanismos de buscas, né? Então, por quê? Aqueles anúncios publicitários que a gente vê, que você busca uma coisa e ele começa a te mostrar em um monte de lugar lá tudo aquilo de informações do que você buscou tal, sem você ter autorizado e nada desse tipo, né? E essa multa, o valor dessa multa, na verdade, ela é de acordo com o tipo de dado que foi vazado ou o tipo de infração que foi cometida, né? Então, assim, se fosse, por exemplo, compartilhado dados bancários, dados que eles consideram serem mais valiosos, essa multa pode ser ainda maior, né? Aí o Google se desculpou, tal, se comprometeu a cumprir as exigências, né, de consentimento, e na verdade seria mesmo informar aí com quem esses dados estão sendo compartilhados e algo desse tipo, né? Falando da lei aqui no Brasil, então essa Lei Geral de Proteção de Dados, a ideia realmente é assegurar que os dados pessoais, né, de pessoa física, realmente estão sendo armazenados e guardados e utilizados da forma que está previsto aí em lei, né? Que isso não está sendo vendido, compartilhado, nada desse tipo, né? Então, essa lei entrou em vigor aqui no Brasil em setembro, né? Dia 18 de setembro agora desse ano. Porém, ainda não está pronto a ANPD, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, já existe esse órgão, que é o órgão que vai fiscalizar e monitorar todo essa lei, né? Porém, ainda tem um ano para ele se estabelecer e começar a funcionar e investigar os estabelecimentos, né? Então, assim, essa multa, ela pode chegar aí a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento global da empresa, dependendo aí da gravidade do vazamento da informação, né? E então, assim, um exemplo básico que acontece muito, né? Ou acontecia até então, né? É o quê? A empresa armazena lá seu nome, endereço de e-mail, coisas básicas que todo mundo
solicita aí para um cadastro, né? E então você diz lá que vai ser para armazenar no seu banco de dados, por exemplo. E se você compartilha essa informação com alguma outra empresa, ou vende esses dados, né? Isso vai ser uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sem contar aí outros tipos de informações que podem ser muito mais sigilosas e pode realmente prejudicar o usuário, a pessoa física em si, né? Dar alguns exemplos aqui de, por exemplo, você vai e faz um exame médico, você preencheu todos os seus dados, ele tem seu CPF, nome, endereço, né, e-mail, e de repente nesses exames aparece que você tem alguma doença muito grave, por exemplo. Se esse laboratório compartilha essas informações com planos de saúde, por exemplo, asseguradoras de vida, coisa desse tipo, você como pessoa física, você pode ser muito prejudicado quando tentar fazer um plano de saúde, quando tentar fazer um seguro de vida, por exemplo, por terem compartilhado uma informação indevidamente, né? Então, tudo isso pode acarretar realmente um dano bem grande aí a algumas pessoas, dependendo do tipo de informação que é compartilhado aí, né? Então, assim, apesar de o órgão regulamentador só entrar em vigor daqui a um ano, né, em agosto do ano que vem, a lei já está em vigor. Ou seja, se você se sentir lesado, se você sentir que você não foi bem claro o jeito de que foi compartilhado as informações, isso você pode processar e você pode entrar na justiça referente à lei que já está em vigor. E foi o que aconteceu com a construtora Cyrela, né? Foi a primeira multa de LGPD aqui no Brasil, que já foi, inclusive, dentro do próprio mês de setembro aí. Bom dia, Schwab, Guilherme Schwab acabou de entrar aí. Então, assim, essa primeira multa que foi da construtora Cyrela foi uma multa bem baixa aí, né, no valor de R$10 mil, por infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. O que consistiu essa multa aí? Então, assim, um cliente, ele informou que após ele adquirir um imóvel no bairro de Moema, ele começou a receber vários contatos que ele não autorizou de instituição financeira, de consórcio, de empresa de arquitetura, né, de fornecimento de móveis planejados, né. Então, assim, ele falou que quando ele firmou o contrato com a Cyrela, eles falaram que os dados pessoais deles seriam utilizados somente para fins de inserção no banco de dados da Cyrela. Ou seja, eles não tinham o direito de compartilhar isso com outras empresas. E foi o que aconteceu, né? Então, eles foram penalizados aí por essa multa, foi uma multa bem baixa aí, então, assim, só para mostrar que realmente a lei já está em vigor, né? Então, o que acontece? Se você for compartilhar esses dados, você tem que pôr isso no consentimento quando o cliente for assinar um contrato ou algo do tipo. Se você falar, ó, eu vou compartilhar os seus dados com empresa XYZ, você pode compartilhar, desde que o cliente assinou e autorizou isso, né? Mas se isso não está de forma bem clara aí, então você não consegue e não pode fazer esse tipo de compartilhamento de informações, né? Então, realmente
a lei já está em vigor aí no país, né? Bom, então vamos ver o que a gente precisa para se adequar à LGPD, né? Então, primeiramente, você precisa ver se a sua empresa ela faz coleta de dados pessoais. Então, assim, são coletas somente de dados pessoais, de pessoa física, tá? Então, ou seja, você aí que pode ser, de repente, prestador de serviço também, você forneceu a parte de Wi-Fi aí para um bar, um restaurante, um hotel, um escritório, coworking, e inúmeros lugares aí, né? Que hoje uma coisa bem comum é essa parte de Wi-Fi grátis com hotspot, né? Então o cliente chega, conecta no Wi-Fi através do login do Facebook, Instagram, né? Então isso é bem comum. E a partir do momento que você armazenou esses dados do seu cliente aí, ou um visitante, você já está enquadrado na LGPD, né? Isso estou falando aí um exemplo só na parte de Wi-Fi, mas pode ser qualquer outro exemplo, qualquer outro tipo de coleta de dados pessoais, né? Você vai entrar em um prédio, em um condomínio, ele pede, qual o seu nome, qual o seu CPF, pronto, isso daí você já está armazenando os dados de uma pessoa física e você já é responsável por isso, né? Então, qualquer empresa aí que faça esse tipo de coleta, você tem que estar adequado com a LGPD. Ou seja, o que você precisa de acordo com a lei para coletar esses dados? Primeiro, você precisa ter uma pessoa encarregada, responsável dentro da empresa por essa coleta de dados, que se chama DPO, né? Data Protection Officer. Então, você precisa ter alguém que vai tratar esses dados, que vai garantir a segurança desses dados. Então, você tem que eleger uma pessoa que seria apta a cuidar desses dados, né? Você tem que estabelecer as bases legais aí para coleta e tratativa desses dados, né? Saber aí que informações realmente você precisa estar coletando, né? E tratando desses dados, né? O mecanismo de consentimento, isso é muito importante, né? Você tem que deixar bem claro para o cliente onde você vai usar esses dados, né? Que é o exemplo que a gente deu da construtora Cirela aí, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Fernando. A empresa que disponibiliza Wi-Fi para visitantes, mediante senha apenas, se enquadra na LGPD? Ela se enquadra também, Fernando. E, assim, fora a LGPD, a gente tem o Marco Civil também da internet, né? O que diz o Marco Civil da internet? Se você fornece aí o Wi-Fi para um visitante através de senha, igual você falou, vamos supor que ele acessou lá a internet e cometeu uma fraude, hackeou um banco, fez alguma coisa indevida na internet. Você é obrigado a ter esses logs de rastreio de acesso desse cliente. Por quê? Depois a Polícia Federal vai rastrear e vai vir atrás do estabelecimento de onde ele acessou a internet. E você tem que fornecer esses logs. Isso é o Marco Civil, que já está há alguns anos em vigor aí, né? Então é o quê? Você é obrigado a ter os dados desse usuário que entrou. Mas, assim, de modo geral aí, os access points de forma profissional aí, access points das IKES ou outros corporativos, ele vai armazenar os logs de acesso, MAC address do equipamento. Então, assim, através disso, você consegue fornecer esses logs e pelo MAC address eles vão conseguir puxar quem comprou o celular, por exemplo, notebook, aquilo lá, e vai fazer o rastreio, né? Então, isso já era necessário de acordo com o Marco Civil. E com a LGPD também. Você vai estar armazenando, apesar de você só passar a senha para um visitante, a senha do seu Wi-Fi, você vai estar armazenando os dados de navegação desse cliente, né, desse usuário. Então, você
vai estar enquadrado também nas duas leis, né? Tanto do Marco Civil, você precisa ter um equipamento que armazene tudo que ele navegou, tá? Se o cara fez alguma coisa indevida, você ter como provar isso quem foi, né? E tanto os dados pessoais desse cliente que ele acessou, né? Se ele teve lá e acessou uma conta de e-mail dele, por exemplo, ou algo do tipo, você fica responsável por essas informações, né? Então, assim, o que é importante aí de você deixar bem claro o consentimento para o cliente é informar realmente com quem está sendo compartilhado essas informações e essas informações não vão ser compartilhadas com ninguém. Então, tudo bem, eu assinei isso. Se isso for vazado ou compartilhado, a empresa vai ser penalizada, né? Você pode também falar que isso vai ser compartilhado com a empresa, você tem que falar exatamente com quais empresas você quer compartilhar, e aí o usuário vai ter o direito de aceitar ou não isso, né? E uma coisa importante é você precisa ter equipamentos que vão garantir a proteção dos dados também. Então, você precisa ter uma pessoa encarregada e você precisa mostrar quais são os meios de segurança que estão protegendo esses dados, o seu banco de dados aí no caso, né? Então, é aí que nós vamos entrar aí na parte onde temos equipamentos aqui da Zyxel, que são os firewalls UTM, que auxiliam nessa proteção de dados aí, né? Então, equipamentos aí com garantia de 5 anos da Zyxel e suporte local, né? Então, entrando já no nosso portfólio aqui de Firewall UTM, ele é um equipamento que você colocando na rede do seu cliente, ele vai te assegurar algumas funcionalidades aí, como a parte de antivírus, né? Então, a parte de anti-spam, que é na checagem de e-mails também, e o principal é o IDP, o Intrusion Detection and Prevention. O que ele faz? Ele vai detectar realmente se tem tentativa de vazão, se tem algum vírus na rede, alguma tentativa desse tipo, ele vai bloquear, vai deixar a sua rede mais segura e você vai conseguir ter uma garantia dos dados aí de dentro da sua rede, né? Ele tem o controle de aplicativos também, onde você pode bloquear aplicativos indevidos na rede, e o filtro de conteúdo, onde você pode bloquear URLs indevidas. Só aí você consegue já ter uma boa garantia e minimizar os danos e riscos de vírus ou invasão, né? Então, ele tem 5 anos de garantia e o RMA dele é avançado. Se de repente der algum problema nesse equipamento, a gente envia um novo na frente, depois você efetua a troca, né? Esses equipamentos, eles têm aí para empresas de 2 usuários até 1.000 usuários. Então, ele atende um mercado aí de pequeno e médio, né? Então, assim, até 1.000 usuários você consegue utilizar um equipamento desse na rede para fazer essa proteção dos usuários, né? Fora algumas outras vantagens que você pode utilizar nele, que seria esses de entrada aqui, seriam até 30 usuários, 50 usuários, eles suportam 2 links de internet, então você pode fazer o balanceamento dos links, né? Ou utilizar os dois simultaneamente. Felipe perguntou se o Firewall tem algum tipo de guest portal para o cadastro de usuários via Wi-Fi. Ele tem um Captive Portal, né? Onde você pode utilizar lá um sistema de hotspot ali padrão para o usuário de Wi-Fi, sim. E dessa forma aí, você utilizando o Firewall UTM da Zyxel e o Access Point da Zyxel, o Firewall pode fazer esse controle dos Access Points, né? Então, você não precisa ter uma controladora apartada
para isso, né? O próprio Firewall consegue gerenciar esses access points. E aí você consegue fazer, sim, um portal para o Wi-Fi, né? Para o usuário conectar. A Zyxel também é integrada com alguns softwares de Wi-Fi que fazem essa coleta aí de dados, né? E você consegue utilizar aí de forma mais profissional aí também a parte de propagandas, eles rodam vídeo na abertura, né? Então, para mais informações aí depois eu posso passar alguns parceiros que nós temos. Uma vantagem desses equipamentos é a VPN SSL que ele faz. Principalmente isso a gente aumentou devido ao aumento de trabalho home office, né, na pandemia. Então, esses equipamentos suportam até 20 conexões SSL VPN. Ou seja, você tem um equipamento desse no escritório, você pode conectar até 20 usuários simultaneamente via VPN, trabalhando de home office, eles conectam do notebook ou do celular e você consegue utilizar isso de forma simultânea, né? Isso por padrão já no equipamento. E aí você pode adquirir licenças para suportar mais conexões, né? Uma vantagem é que quando você compra esse equipamento, ele já vem com 1 ano de licença as que são as bolinhas em vermelho aí, antivírus, anti-spam, o que eu falei no começo, né? E então, assim, os outros players, você precisa comprar uma caixa e depois comprar a licença separado, né? O nosso já vai vir incluso essa licença. Então, você tem um custo-benefício mais em conta aí, se você comparar com outros players de mercado, tá? Aqui, os próximos... Acho que eu passei 2 aqui. Esses próximos modelos, eles vão aumentar a capacidade de processador e memória mesmo, né, para ter um throughput maior e aguentar mais usuários, né. Então, nós temos aí um equipamento para 90 usuários, 170 usuários e 350 usuários, né. Então, aqui ele aumenta a capacidade, suportam 3 links de internet, ele suporta aqui 50 conexões VPN simultâneas, né. E o legal aqui é que ele já suporta o HA, que é a alta disponibilidade, né? Fazer a redundância dos equipamentos, realmente. Então, aqui, se você adquirir 2 equipamentos, vamos supor esse USG 110, você compra 2 e deixa um ligado no outro de spare mesmo, né? Se um parar, o outro já assume automaticamente. E a vantagem é que esse equipamento que ele está espelhando, ele faz a cópia fiel de todas as conexões e todas as licenças que estão nesse equipamento. Ou seja, você não precisa comprar 2 licenças quando faz isso. Você só compra para o equipamento primário e o segundo ele vai espelhar essas licenças, né? Então, como eu disse, quando você compra a caixa, ele já vem com 1 ano de licença de antivírus, anti-spam. Quando você compra 2, você pode tirar a licença da caixa secundária e colocar na primária. Ela vai ficar com 2 anos de licenciamento e a segunda vai espelhar. Então, quando você faz essa redundância, automaticamente você ganha aí 1 ano a mais de licenciamento, né? Os 2 modelos maiores que nós temos aqui é o SG 1100 e o 1900, que seriam para 600 usuários e para 1.000 usuários, né? Aí todas as portas deles já são opcionais para link de internet ou para rede interna, né? Então, assim, são equipamentos que vão assegurar a sua rede, né? E proteger os dados aí para possíveis invasões ou vírus que possam vir a acontecer, né? E o legal disso é que ele tem o Secure Reporter, ele tem o relatório todo na nuvem, né? Então, como que funciona isso? Ele armazena os logs de acesso na caixa, só que isso ele é transformado em
forma gráfica na nuvem. Então, você tem um portal que você acessa na nuvem e esses dados ficam todos visíveis de forma bem fácil na nuvem. Isso você pode gerar um PDF, enviar por e-mail, você pode colocar o seu logo, o logo do cliente, personalizar isso. Você pode deixar agendado já. Eu quero que todo dia envie um PDF, ou toda semana, ou um por mês, e os dados que você quer que apresentem nesse PDF. Ah, eu quero que me mostre quantos vírus foram bloqueados na rede, ou se teve tentativa de invasão, ou o que os usuários estão acessando. Ah, eu quero ver, por exemplo, como ficou o uso do meu link de internet. Aí você consegue ver, ó, 60% do meu link de internet foi usado para acessar Facebook, por exemplo. Ah, o usuário X acessou tanta parte do tempo o YouTube. Então, você consegue ter uma visão geral do que está acontecendo na sua rede, né? Então, isso é bem importante, porque quando você coloca o Firewall na rede, esse relatório é o que vai te mostrar o que está acontecendo na sua rede aí em si, né? Então, esse relatório na nuvem, ele é bem legal, porque também se acontece alguma coisa com a caixa danificada, você não perde todo o relatório, todo o acesso que foi feito, porque ele está na nuvem, né? Então, você não perde nada disso. Um ponto importante também na hora de escolher um firewall, um equipamento de segurança aí adequado, é verificar as certificações que ele tem, né? Esse ICSA Labs, ele é um laboratório que ele testa as funcionalidades dos equipamentos, né? Então, não só a Zyxel, como os outros fabricantes corporativos e profissionais aí estão nesse site, né? Então, eu falo para você que eu tenho antivírus, tenho anti-spam, detecção de intrusão, mas quem comprova que isso funciona? Então, esse site, ele certifica, esse laboratório, ele certifica isso. Se você entrar lá no site deles, você pode escolher o fabricante e a funcionalidade. Eles vão te mostrar os testes que foram realizados, comprovando que aquela funcionalidade realmente funciona e bloqueia de forma correta, né? Então, aí a Zyxel está há 20 anos sendo certificada pela ICSA Labs com todos os nossos equipamentos Firewall, né? Bom, vou encerrando aqui nosso webinar, uma breve apresentação aí, né? Depois nós vamos fazer outro aí de LGPD com advogados falando mais os aspectos legais aí sobre a lei, tá? Bom, para todo mundo que participou, depois a Bruna aí vai mandar para vocês os slides da apresentação, tá? E a gente vai compartilhar também o link desse webinar, do vídeo que foi gravado. Antes de encerrar aqui, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Quem quiser também pode anotar aí meu e-mail e meu celular, mandar mensagens aí para o meu WhatsApp, né? A Bruna deixou o contato aí do comercial da Zyxel também. O Carlos perguntou os valores aí, né? Os valores, Carlos, eu posso depois te passar aí os contatos dos distribuidores, tá? Então, a gente vende somente através de distribuidor. Então, você pode cotar esses valores tanto na Delta Cable, como na WDC, na Horus, né? Alguns dos nossos distribuidores aí. Existe a possibilidade de fazer POC? Existe sim, Carlos. Manda um e-mail para a gente com seus dados certinho, nós podemos viabilizar um equipamento para teste aí para POC, sim, tá bom? E, bom, obrigado, pessoal, pelo tempo aí, até o próximo webinar.